Entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então você está vendo que Jesus está enfatizando. Ele está enfatizando uma personagem. A primeira personagem que ele está enfatizando qual é? O ladrão. Então eu falo, eu sou o pastor. Mas eu vou dizer, além do pastor, existe no campo pedagógico das ovelhas uma outra personagem importante. Qual a outra personagem importante no campo pedagógico? Para você entender a pedagogia da cena. Entenda que apesar de ter sido uma coisa feita por Deus, é a ovelha, o propósito é se cumprir, mas no campo pedagógico existe uma figura que é o ladrão. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas existem outros personagens no campo da ovelha. E aí no campo da ovelha diz assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, elas me seguem. Amém? Mas além do assaltante, do ladrão, existe também quem? Agora vem a terceira personagem. O mercador, o assalariado, o comerciante. Então ele falou do ladrão, que é a primeira personagem. Aí vem o quê? O assalariado. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, pronto, entrou mais uma personagem. Então agora está formada a cena pedagógica que envolve as 4 personagens na vida da ovelha. Amém? O pastor, o ladrão, o assalariado e o lobo. E aí o lobo, quando o assalariado vê que vem o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque o assalariado é assalariado e não se importa com as ovelhas. As ovelhas é só um meio dele ganhar alguma coisa. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Elas não têm que me entender, não. Amém, irmão? Não é uma relação de entendimento. É uma relação de... Então, afeto é uma relação de conhecimento. E daqui a pouco nós vamos ver por que isso. Então, elas me conhecem, eu as conheço. E assim como o Pai me conhece e eu conheço. Meu Deus do céu. E dou a minha vida pelas ovelhas. Então, essa relação, amém? É para produzir um ambiente pedagógico que nos leve a ter um nível de conhecimento que o pai tem do filho e o filho tem do pai. Glória a Deus, amado. Então o ministério pastoral não é para proteger nem para salvar a ovelha. O ambiente pastoral, ministerial, vocacional é para produzir uma ambiência pedagógica de tamanho, nível e implicação que possa produzir um conhecimento igual, correspondente do conhecimento que o pai tem do filho e do filho tem com o pai. Você está entendendo o tamanho do nosso desafio? Nós não estamos aqui guardando nada para devolver para Deus. Ministério pastoral não é para garantir que o povo vai para o céu, não, amado. Se fosse para levar para o céu, nós não tínhamos vindo de lá, amado. Se fosse para levar para o céu, nós era anjo. Falei num português errado, é para você entender isso mesmo. Você não presta atenção. Então é o seguinte, nascia todo mundo anjo. Estava tudo lá. Se fosse para ter culto, nascia anjo. Se fosse para ter louvor, nascia anjo. Louvor já tinha, culto já tinha. Veneração já tinha. A divindade estava resolvida com quem? Com os anjos. Deus não é um pai querendo ser louvado como Deus.
Deus é um pai usando todo o seu poder de Deus para formar uma família. Então Deus não está interessado em ter culto, nem em receber louvores, e nem em ser venerado, e nem encher o céu de gente. Ele é um pai com desejo de ser conhecido na relação da família. Então Deus não quer ser reconhecido como Deus, ele quer ser conhecido como pai. Porque reconhecimento de Deus ele já tinha, louvor ele já tinha, veneração ele já tinha, liturgia ele já tinha. O que Deus não tinha? Ele tinha filho, mas não tinha o quê? Família. Aí ele, em conselho, decide, a paternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decide que a condição unigênita vai ser sacrificada em favor da condição primogênita. Então agora aquele que, sendo único, vai sacrificar a sua exclusividade em favor de formar uma família de filhos tão filhos quanto ele é filho. Então eu não sou um filho agregado, eu sou tão filho quanto o primeiro e único filho era, porque ele abdicou de ser o único para ser primeiro de muitos irmãos. E aí vai. Assim como a gente se conhece, então é isso que ele quer promover. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Por isso que eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retorná-la. Essa foi a orientação que eu recebi do meu Pai. Então existe uma vontade que todo filho de Deus ofereça a sua vida em favor do próximo filho. Então quando a Bíblia diz, ame o próximo como quem ama você mesmo, nós temos uma coisa aqui contingente, porque a gente acha que pelo visível, amar o próximo é o perto. Não é amar quem está perto, é amar a tal ponto que eu vou oferecer tudo que eu carrego em favor de gerar o próximo. Então eu estou sacrificando a minha exclusividade de ser o penúltimo. Então, toda vez que você ama o seu próximo, você está imitando Cristo, porque você está pegando a exclusividade de ser talvez o último em favor do seu próximo irmão. Então é um processo, não é uma atividade. Eu sou o próximo de quem? Quem é o meu próximo? Em favor de qual quem eu estou oferecendo a minha exclusividade em favor de gerar uma relação. Quem é o próximo? Em favor de quem eu vou morrer.